Olá, eu me chamo Victor e levarei você comigo ao tão falado Império Romano. Deixe seu like, se inscreva e venha embarcar comigo nesta jornada. Vamos à história. Eu estive presente quando pedras não passavam de pedras. Quando o Tibre era apenas um rio tímido cortando colinas cobertas de vegetação mediterrânea. Observei homens e mulheres acenderem fogueiras, discutirem, sonharem, lutarem e morrerem, sem imaginar que estavam construindo uma civilização que mudaria o destino do planeta. Roma não nasceu grande, ela nasceu necessária. E é isso que a torna eterna. Agora, permita-me levá-lo por cada camada, cada fundação, cada reinício e cada queda. Porque Roma caiu dezenas de vezes, mas também renasceu dezenas de vezes. E eu vi tudo. Capítulo 1. As Sete Colinas, 1200 a 753 a.C. As raízes antes do mito. Eu me lembro do Lácio, muito antes de ser chamado de Lácio. Nada lembra impérios, legiões ou mármore. Apenas pequenos grupos humanos, frágeis, dispersos, determinados a sobreviver. Entre 1200 e 900 a.C., naquele pedaço de península ainda sem nome, viviam latinos, sabinos, volscos e ecos. Gente simples, agricultores que aravam o solo com ferramentas rudimentares. Habitavam cabanas ovais, de madeira rústica, cobertas por telhados de palha grossa. Na cerâmica de barro, cozinhavam mingau de farinha. Ao redor, porcos, cabras e pequenas hortas completavam a vida cotidiana. Não era um povo civilizador ainda, mas era um povo observador e resistente. A Itália antiga não era uma terra isolada, era um mosaico e um campo de batalha em formação. No norte, os etruscos, refinados, urbanizados, mestres do bronze, do comércio e do luxo. No sul, a Magna Grécia, cidades gregas pulsando filosofia, moeda própria e anfiteatros reluzentes. No centro, os diversos povos itálicos, guerreiros, pastores e agricultores movidos por honra tribal. Roma surgiria no encontro desses três mundos e, como toda síntese poderosa, herdaria o melhor e o pior de cada um. O Vale do Tíber não foi escolhido por acaso. Ele escolheu Roma. Três vantagens tornavam aquele ponto inigualável: travessia fácil do rio, rota natural de comércio, a ilha Tiberina, um abrigo natural contra enchentes e inimigos, as 7 colinas ao redor, perfeitas para defesa e expansão. É uma combinação tão estratégica que parece planejada, mas foi a geografia que moldou o destino. Roma nasceu ali porque aquele era o lugar ideal para controlar caminhos, pessoas, mercadorias e, no futuro, exércitos. Entre 1900 a.C., a colina Palatina já pulsava vida contínua. Foram encontrados fossas de armazenamento, cabanas circulares, cerâmica proto-vilanovense, sepultamentos humildes, mais organizados. Roma não nasceu num dia, nasceu aos poucos, como um mosaico que se encaixa. Vários povoados, espalhados pelas colinas, lentamente se uniram, primeiro em alianças, depois em vida cotidiana e, por fim, em identidade.
Era o início de algo maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Quando as histórias de Rômulo e Remo começaram a ser contadas, algo profundo aconteceu. O mito não era apenas memória, era programação cultural. Ele ensinava que Roma seria violenta, determinada, expansionista, filha do conflito, destinada a sobreviver a qualquer preço. Sua fundação, marcada pelo sangue fraterno, dizia mais sobre o futuro do que sobre o passado. Roma não nascia para ser igual aos outros povos, nascia para dominar. E essa marca jamais desapareceria. Antes de se tornar império, antes de se tornar cidade, Roma foi um território, um encontro de povos, um mito e uma promessa de poder. Nas próximas eras, essa promessa cobraria o seu preço. Capítulo 2. A Era dos Reis, 753 a 509 a.C. O nascimento de uma cidade organizada. A névoa da manhã cobre o vale do Tibre. O som de martelos, passos, gritos distantes. Pessoas levantam paredes de barro, madeira, pedra. A terra parece estar se tornando consciente de si mesma. Roma começa oficialmente em 753 a.C., não porque alguém marcou uma data, mas porque a memória humana precisava de um ponto de partida. Ali, vários povoados finalmente se uniram, e com eles nasceu a ideia de uma única cidade. A câmera sobe em direção à Colina Palatina. E com essa unificação, surge a figura do primeiro rei. Um líder que não é apenas personagem, mas símbolo. Roma não nasceu pronta. Ela foi moldada por 7 reis, alguns lendários, outros amplamente históricos, e cada um deles deixou uma marca irreversível. Rômulo, 753 a 716 a.C., o fundador e o organizador. Rômulo não é só o herói do mito, é o arquiteto político da primeira Roma. Ele cria o Senado, formado por 100 patrícios, as primeiras famílias nobres. Estabelece as primeiras legiões, ainda mais rituais do que militares. Organiza a sociedade em cúrias, espécies de subgrupos civis. Protagoniza o episódio do rapto das Sabinas, não como crueldade, mas como política demográfica. Roma era minúscula, mas já demonstrava ambição. Rômulo não apenas fundou uma cidade, fundou uma mentalidade. Numa Pompílio, 716 a 673 a.C., o espírito da cidade. Se Rômulo deu forma, Numa deu alma. Numa formaliza rituais, celebrações e sacrifícios, define o calendário religioso, ergue ordens sacerdotais, constrói templos como o famoso Templo de Jano, consolida a noção de pax, a paz ritualizada. Ele transforma Roma de povoado agressivo em sociedade com identidade espiritual. O império que surgiria séculos depois só existiria porque Numa ensinou Roma a acreditar em algo maior do que si mesma. Capítulo 3. A República Romana, 509 a 27 a.C. O experimento político mais ousado da antiguidade. O fim dos reis, o início de algo novo. 509 a.C. Roma acaba de derrubar seu último rei. O povo não quer mais tiranos. Mas o que colocar no lugar? Democracia? Ditadura? Anarquia? Os romanos tentam algo completamente novo. Um governo sem rei, mas também sem liberdade plena. Nasce a República Romana, o sistema político mais complexo e ousado da antiguidade.
Engenharia política romana. A república não era democrática. Era controlada pelos patrícios, as famílias mais antigas e ricas de Roma. Mas, para sobreviver, ela precisava dar alguma voz ao resto da população. O que surge é uma máquina política sem equivalente. Cônsules, o duplo comando, 2 por ano. Poder absoluto, mas limitado pelo tempo e pela presença um do outro. Se um abusava, o outro podia bloquear. A ideia era simples: onde há poder dividido, há menos tirania. O Senado, a mente permanente da cidade. Vitalício, exclusivamente patrício durante séculos, o órgão mais influente de toda a República. O Senado controla finanças, define política externa, supervisiona magistraturas, orienta guerras e tratados, influencia leis sem votar nelas. O Senado era o cérebro de Roma e jamais deixaria alguém esquecer isso. Tribunos da plebe, a arma dos humildes. Um homem comum vestido modestamente levanta a mão em um gesto solene. As outras autoridades silenciam. Mas Roma inventa um mecanismo político que mudaria a história: o veto do povo. Os tribunos eram plebeus, tinham poder de veto total, eram juridicamente invioláveis, defendiam os direitos das classes baixas. Um tribuno podia interromper decisões do Senado, de magistrados ou de qualquer autoridade. Pela primeira vez na história, um homem pobre podia bloquear a vontade dos mais poderosos. Pretores, questores, edis. Assembleias. Pretores, juízes supremos. Questores, administração e tesouro. Edis, obras públicas, mercados, festivais. A república não era simples, era um sistema vivo que evoluía, se expandia e se corrigia conforme Roma crescia. A expansão na Itália, 509 a 264 a.C. Com seu novo governo, Roma se lança numa sequência ininterrupta de guerras, não por ambição, mas por sobrevivência. Guerras contra os vizinhos imediatos. Roma luta contra etruscos, volsquicos, ecos, sabinos, latinos. Essas guerras moldam a identidade militar romana. Cada batalha ensinava uma lição, cada derrota, uma adaptação, cada vitória, uma oportunidade. As guerras samitas, 343 a 290 a.C., a forja do gigante. Cenas árduas nos Apeninos, legionários caminhando por montanhas. Essas guerras são brutais, longas e complexas. Os samitas conheciam o terreno, usavam táticas de guerrilha, venciam exércitos maiores com inteligência. Roma sofre derrotas humilhantes, como na Batalha das Forcas Caudinas, mas aprende, reforma armamentos, muda formações, cria novas estratégias. Ao final, Roma não era apenas vencedora, era uma máquina militar completamente transformada. A vitória sobre os samitas abre caminho para dominar toda a Itália. O trauma que mudou tudo. Os Gaules, 390 a.C. 390 anos. A catástrofe. Os Gaules invadem, destroem e incendeiam Roma. É o pior trauma da história romana até então. Alguns senadores morrem sentados em suas cadeiras, recusando fugir. O povo é massacrado. A cidade é saqueada. Roma aprende que sua sobrevivência jamais seria garantida. A partir daqui, surgem 2 pilares: exércitos permanentes, cidades muradas e fortificadas,
E também nasce a obsessão romana por segurança, disciplina e preparação. A República Romana foi um laboratório político sem precedentes. Ela criou mecanismos de equilíbrio, poderes temporários, vetos populares, assembleias e conselhos. Ela cresceu lutando, e cada guerra a tornava mais forte. Das ruínas deixadas pelos Gaules, Roma renasceu com uma certeza: estava destinada a algo maior do que qualquer povo antes dela. Capítulo 4. As Guerras Púnicas, 264 a 146 a.C. Quando Roma desafiou o maior inimigo de sua história e mudou o destino do mundo. O Mediterrâneo em ebulição. No século III a.C., a Itália já era romana, mas ao sul havia uma sombra, um gigante comercial, naval e militar, a cidade que dominava o Mediterrâneo. Cartago. O confronto entre essas duas potências era inevitável, e ele duraria mais de um século. As Guerras Púnicas, Roma contra Cartago. A Primeira Guerra Púnica, 264 a 231 a.C. Roma aprende a lutar no mar. O conflito começa pela Sicília, a joia estratégica do Mediterrâneo. Cartago domina o mar há séculos. Roma não sabe sequer construir navios. Roma, então, comete um ato de audácia. Eles encontram um navio cartaginês naufragado, copiam peça por peça, reproduzem centenas. Criam o Corvus, uma ponte com gancho usada para transformar batalhas navais em batalhas terrestres. Se Roma não podia vencer no mar, tornaria o mar um campo de batalha terrestre. Montagem rápida de batalhas navais brutais. Cartago perde navios. Roma perde frota em tempestades. Reconstrói. Perde de novo. Reconstrói outra vez. A força de Roma não estava em sua marinha, mas sim em sua teimosia. Ao final, Cartago é derrotada. A Sicília se torna a primeira província ultramarina de Roma. Momento simbólico. Roma deixa de ser um poder regional e começa a se tornar um império. A Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C. A guerra que quase destruiu Roma e criou sua maior lenda. A câmera revela Aníbal olhando para as montanhas nevadas, o terrível. Cartago não esqueceu a derrota, e seu general, Aníbal Barca, jurou vingança contra Roma desde criança. A travessia dos Alpes. Aníbal surge à frente de 50.000 soldados, 9.000 cavaleiros, 37 elefantes. Eles enfrentam nevascas, avalanches, tribos hostis, penhascos mortais. Ainda assim, ele desce à Itália, vivo. Nenhum inimigo havia entrado tão fundo no território romano. Nenhum jamais entraria de novo. As vitórias impossíveis. Montagem de batalhas. Trébia, 218 a.C. Soldados romanos congelando na água. Lago Trasmineno, 217 a.C. Nevoeiro, uma emboscada perfeita. Roma perde milhares. Canas, 216 a.C. A maior derrota da história de Roma. 70.000 mortos em um único dia. A cidade estava à beira do colapso. Muitos diziam que era o fim, mas Roma não negocia. Ela nunca negocia. A virada, Cipião Africano. Ele decide atacar Cartago na África, forçando Aníbal a retornar.
Os dois se encontram em Zama, 202 a.C. Ali, dois dos maiores gênios militares da antiguidade se enfrentaram e Roma venceu. A Terceira Guerra Púnica, 149 a 146 a.C. A destruição total. Cidade de Cartago em ruínas, fumaça no horizonte. Mesmo fraca, Cartago ainda existia, e para Roma isso era imperdoável. Após pressões políticas e paranoias romanas, a guerra começa. Roma exige que os cartagineses abandonem a cidade e a destruam. Eles recusam. A cidade é sitiada por 3 anos. Fome, doenças, guerreiros lutando até o último sopro. Em 1466, Cartago cai. Cenas dramáticas de destruição total. Roma não deixou pedra sobre pedra. O Mediterrâneo, antes dividido, agora tinha um único senhor. Os romanos passaram a chamá-lo de Mare Nostrum, nosso mar. As guerras púnicas transformaram Roma, de uma potência regional em uma força global. Elas criaram a frota romana, redefiniram seu exército, moldaram sua política e abriram o caminho para a ascensão do maior império da antiguidade. Mas o preço foi sangue, devastação e um ódio que durou gerações. Capítulo 5. O colapso interno da República. 146 a 27 a.C. Roma venceu o mundo, mas não conseguiu vencer a si mesma. O preço da grandeza. Roma após a vitória sobre Cartago, com templos imponentes e desfiles triunfais. Em 146 a.C., Roma parecia invencível. O Mediterrâneo era seu. O ouro fluía. Os generais voltavam cobertos de glória. Mas a verdade é que Roma havia plantado a semente da própria destruição. Latifúndios. Seção 1. O problema do latifúndio. A vitória externa criou a tragédia interna. Após as guerras púnicas, toneladas de escravos chegam a Roma. Terras conquistadas são tomadas por aristocratas. Surgem latifúndios gigantescos. Pequenos agricultores, base do exército romano, desaparecem. Esses homens eram o coração da República, agricultores soldados, cidadãos livres que lutavam por suas terras. Mas agora as terras não eram mais deles. Imagine multidões de romanos pobres nas ruas, sem trabalho, vivendo de pão distribuído pelo Estado. Roma crescia em riqueza, mas também em desigualdade. A elite ignorava o problema, até que 2 jovens ousaram desafiar o sistema. Seção 2. Os irmãos Graco, 133 a 121 a.C. Os primeiros a tentar salvar a República. Mostra Tibério Graco discursando para a plebe. Tibério Graco queria uma reforma agrária, não para ser popular, mas para salvar Roma. Ele propõe limite de terras, redistribuição para cidadãos pobres, reconstrução da classe camponesa. As reformas irritam profundamente os senadores. A aristocracia enxergou Tibério como um inimigo e reagiu com violência. Tibério é assassinado em plena assembleia. Cena brutal, rápida, impactante. Depois surge seu irmão, Caio Graco.
amplia reformas, cria subsídio de trigo, facilita a cidadania para aliados italianos, enfrenta o Senado com ainda mais fervor. O fim é trágico. Cercado no Aventino, decidiu tirar a própria vida para não ser executado. Os irmãos Graco não destruíram Roma, apenas revelaram o quanto ela já estava quebrada. Seção 3. Mário versus Sila, 107 a 78 a.C. O exército se torna maior que o Estado. A música muda, mais ameaçadora, um compasso diferente para o povo. Gaio Mário mostra-o em campo de batalha, reorganizando tropas. Ele reforma o exército, permite que pobres se alistem, oferece salário, armamento e terras. Soldados passam a ser fiéis ao general, não à república. Ele achava que estava salvando o exército, mas estava criando um monstro. A ascensão de Sila. Sila entra em cena com olhar frio, calculista. Derrota Mitridates. Disputa com Mário o comando militar. Marcha sobre Roma, a primeira marcha de um general contra sua própria cidade. A cidade entra em pânico. Roma vira campo de batalha. Cidadãos contra cidadãos, senadores contra senadores. Sila vence, se declara ditador. Cria listas de proscrição, nomes de inimigos políticos marcados para a morte. Imagens de perseguições, violência e execuções. A República nunca havia visto terror tão organizado e jamais se recuperaria totalmente. Seção 4. Pompeu, Crasso e César. O acordo que deveria trazer paz trouxe a destruição final. Os três sentados assinando um pacto secreto que ditaria o futuro de Roma. O primeiro triunvirato, 60 a.C. Pompeu, o maior general vivo. Crasso, o homem mais rico de Roma. Júlio César, o político mais brilhante da época. Nenhum deles três controlava Roma. Juntos, controlavam tudo. Mas tudo muda quando César recebe o comando da Conquista da Gália, 58 a 50 a.C. Cenas épicas, montanhas, florestas, batalhas imensas. Ele derrota dezenas de tribos, escreve comentários brilhantes, cria um exército absolutamente fiel a ele. Ele se torna poderoso demais. O Senado exige que ele devolva o comando. César responde cruzando o Rubicão, 49 a.C. Sua frase ecoa: Alea ia exta. A sorte está lançada. Guerra civil. Pompeu foge para o Oriente, é derrotado e, finalmente, assassinado no Egito. César retorna como senhor de Roma. O Senado o nomeia ditador vitalício. Roma parece ter um novo rei, algo impensável para a República. Seção 5. O assassinato de César, 44 a.C. O golpe que queria salvar a República, mas matou o que restava dela. De forma lenta, dentro do teatro de Pompeu, César caminha enquanto os senadores se aproximam. Eles acreditavam que matando o homem salvavam o sistema. Estavam errados. Socos, facadas, gritos. César cai aos pés de uma estátua de Pompeu. Silêncio. A República não morria com o sangue de César. Ela já estava morta há décadas. O corpo
só caiu nessa noite. Roma, então, estava entranhada em latifúndios, exércitos privados, tribunos assassinados, generais marchando sobre Roma, César atravessando o Rubicão, a morte de César. Roma havia conquistado o mundo, mas perdera o controle de si mesma. A partir daqui, o destino já estava escrito. A República daria lugar ao Império. Capítulo 6. Augusto e o nascimento do Império. 27 a.C. a 14 depois de Cristo. O mundo presenciou o fim de uma república e o nascimento de algo maior. O fim de uma era. Campos de batalha de Átio, 31 a.C. Navios queimando, legionários gritando, Cleópatra fugindo. Depois de 100 anos de guerras civis, o destino de Roma foi decidido no mar. Em 31 a.C., nas águas de Átio, 2 mundos colidiram. Marco Antônio e Cleópatra contra o jovem Otávio. Corte para Otávio observando a batalha do convés, silencioso, calculista. Quando a fumaça baixou, apenas um continuava de pé. Seção 1. O nascimento de Augusto. Senado Romano, ano 27. O ambiente é tenso, silencioso, como se todos soubessem o peso do momento. Aos 36 anos, Otávio devolve ao Senado os poderes extraordinários que acumulava. Um gesto teatral, mas brilhante. O Senado aplaude e concede a ele o título que mudaria tudo. Augusto, o Venerável. Nascia ali o primeiro imperador romano, não com esse nome, mas com todo o poder que um imperador teria. Corte para Augusto em roupas simples, evitando coroas, falando de restauração da República. Augusto não destruiu a República. Ele a embalou até dormir e governou em seu lugar. Seção 2. A construção da Pax Romana. A paz não cai do céu. Ela é construída pedra por pedra. Martelos batendo, estradas sendo abertas, aquedutos crescendo pelo interior da Itália. Reformas fiscais. Criação de um sistema tributário regular. Impostos distribuídos de forma mais justa entre províncias. Fim dos abusos de governadores. Pela primeira vez, Roma soube quanto arrecadava e como gastar. Infraestrutura. Cenas aéreas da Via Agripa, Via Flamínia, Via Augusta. Augusto construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas. Aquedutos majestosos surgem. Onde antes havia poeira, agora corria água. Segurança nas fronteiras. Fortificações no Reno. Guarnições no Danúbio. Reorganização das legiões. O império ganhou limites. E esses limites ganharam paredes. Roma vive algo inédito. Estabilidade. Seção 3. O florescimento cultural. Se Roma era o corpo, Augusto se tornou seu espírito. Templos restaurados, artistas escrevendo, escultores trabalhando. A era de ouro da literatura. Virgílio, Eneida, Horácio, Odes, Ovídio, Metamorfoses. Nunca Roma falou tão profundamente sobre si mesma. Poetas transformaram o passado em mito e o presente em eternidade. Virgílio recitando versos para Augusto. Augusto entendeu que armas constroem impérios,
mas histórias fazem impérios durarem. Seção 4. O Príncipe e a Ilusão. Augusto aparece com expressão tranquila, mas carregando mapas, pergaminhos, relatórios. Ele governou por 40 anos, não como tirano, mas como maestro de um espetáculo político impecável. Imagine, magistraturas continuavam existindo, o Senado continuava funcionando, eleições continuavam acontecendo, mas tudo orbitava Augusto. Ele criou o cargo perfeito, poderoso como um rei, invisível como um servidor da República. Roma prospera, cresce, floresce. Seção 5. A Era Dourada. Colhendo os louros. O Fórum de Augusto. Grandes templos restaurados, províncias pacificadas, comércio pulsando pelo Mediterrâneo, cidades urbanizadas com anfiteatros, termas e mercados. A Pax Romana não era apenas ausência de guerra, era um projeto de civilização. Durante seu governo, a população urbana explode, o comércio mediterrâneo atinge níveis inéditos, cidades-províncias recebem status e autonomia. Roma se torna o centro cultural do mundo. Quando Augusto morreu em 14 depois de Cristo, deixou algo que ninguém antes ousara sonhar. Um mundo unido sob a mesma lei, a mesma língua e a mesma ordem. Augusto. Roma sobreviveu às guerras civis, mas o preço foi alto. Ela deixou de ser república para se tornar império. E nenhum homem encarnaria isso tão completamente quanto Augusto.